continuar a nossa conversa aqui, lembrando que vocês sempre participam com a gente na hashtag CNN Brasil Tonight. Por quê? Cozinhar, limpar a casa, cuidar das crianças, cuidar dos idosos. Se alguém não fizesse tudo isso, economias inteiras ficariam estagnadas. A gente vai ver agora um estudo da Oxfam Brasil que aponta exatamente isso. Olha só esses dados aí na tela. Se a gente somar o tempo que todas as mulheres e meninas do mundo dedicam todos os dias ao cuidado não remunerado, isso representa mais de 12 bilhões de horas diariamente. Essa contribuição corresponde a quase 11 trilhões de dólares por ano para a economia global. Na prática, elas são responsáveis por cerca de 75% desse tipo de trabalho feito no mundo. A gente viu esses dados, né, que mostram o cenário mundial. No caso do Brasil, as mulheres dedicam, em média, 21 horas da semana às tarefas domésticas. O cenário é bem diferente para os homens, são cerca de 11 horas semanais cuidando da casa, cuidando dos filhos. Esses dados foram divulgados pelo IBGE em 2019. Vamos ouvir, então, o consultor financeiro Eduardo Amuri. Ele explica como a falta de remuneração pode ser prejudicial para a autonomia das mulheres que estão nessas funções. Olha só. Por conta da bagagem histórica, por conta do sistema machista e patriarcal no qual nós estamos inseridos, essa situação se mostra muitíssimo desafiadora, em especial para a mulher, que na maior parte dos casos é a protagonista dessa engrenagem da economia do cuidado. É super importante a gente ter clareza que, por mais que a gente fale de números, no final do dia, não é sobre continhas de mais ou continhas de menos. A gente está falando da vida de alguém que, por um determinado período de tempo, mais longo ou mais curto, vai se colocar numa posição financeira e profissional muito mais frágil, muito mais limitada. Não é algo elementar retornar para o mercado de trabalho, não é agradável perder parte da sua autonomia financeira e não é agradável perder uma série de aspectos interessantes que muitas vezes o trabalho traz para a gente, para além da questão financeira, né? Um convívio social, uma sensação de pertencimento, de estar junto com outras pessoas buscando uma determinada meta ou um determinado objetivo. Sem um olhar muitíssimo lúcido, é muito fácil da gente praticar um julgamento ingênuo, um julgamento simplista, que não contempla toda a amplitude, toda a complexidade da questão. Mário, eu estava aqui pensando, quanto trabalho você acha que dá construir um robô como esses que a Rita menciona? Se você tivesse que decidir quanto você pagaria para uma pessoa construir um robô? Nossa, menor ideia. Olha que interessante, a gente não sabe nada sobre a construção de robôs e o que a gente vê na nossa sociedade é homens que não fazem o trabalho doméstico na sua maioria são as pessoas que ocupam os espaços de poder e que vão decidir como a gente deve lidar com o trabalho doméstico. Entendeu o que falta? Por que a gente precisa de mulheres para representar esses interesses? E o Eduardo Amuri falou sobre a autonomia das mulheres, e muitas vezes a gente conversa sobre isso, né, Rita? Como a autonomia das mulheres é importante para elas serem livres, né? Muitas vezes as mulheres ficam presas a relacionamentos, presas a situações, justamente pela falta de autonomia. Totalmente. Tirando a parte financeira, é isso. As mulheres acabam não tendo escolhas, né, para fazer dessa forma, porque elas são obrigadas a dar conta de um trabalho, um serviço que não tem como esperar, né? Então, você não tem como não deixar de fazer a comida para os seus filhos. E isso é muito complicado. Né? Rita, o que é o seu colar? Eu estou olhando aqui. É uma jiboia, baby. A Rita Essa planta chama jiboia? A Rita é que esse lado sabe das plantas, a gente não sabe das plantas. Mas a Gabriela vem com as roupas. Quer chamar atenção. Não que eu não queira, não estou negando. Aliás, hoje eu tô mais que você viu? Olha lá, tá vendo? Hoje eu tô discretinha nessa bancada. Uma graça. Eu tô aqui de cinza rebaixado, não, mas todo tá com lenço amarelo ali, ó. Sim, mas é em apoio ao Vaticano. A cor do Vaticano. A gente perguntou para os nossos seguidores no Instagram quem é a pessoa da família responsável pelos cuidados com as crianças, com os idosos. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Olha lá, 89% das pessoas responderam que a pessoa que se dedica a esses cuidados é a mulher. Só 11% disseram que um homem tem essas funções. Eu amo que, enquanto a tela tá cheia, a Gabi tá assim, ó. Apontando. Olá, sempre soube. Mas é isso, né? A gente sempre fala sobre isso, é importante discutir isso. E o Amuri falou, Karnal, e é importante que a gente traga isso para discussão também, que existe uma complexidade muito grande nessa questão, né? Então, discutir isso é um jeito de conscientizar os homens também? E eu vou trazer um dado mais ao estilo da Gabriela. Em 1930 e 31, os operários no Brasil começaram a ganhar algumas medidas
protetivas legais que foram reunidas em 43 na CLT. As domésticas tiveram que esperar décadas para isso. Por quê? Com gente votando, inclusive, contra os direitos das trabalhadoras domésticas, assim, só para Por quê? Porque nós ainda imaginamos que o espaço do lar seja o espaço mais resistente à profissionalização do trabalho. Isso atinge as funcionárias, mas atinge também as mulheres donas de casa. Ou seja, o espaço do lar ainda é um espaço não modernizado, onde o trabalho não tem valor legal, as horas não são medidas e tudo é feito na base do trabalho voluntário. Então, essa questão é muito importante. E lembre, quando as trabalhadoras do lar começaram a ganhar direitos básicos, nós estamos falando de coisas extraordinárias, muita gente disse, isso vai acabar com o mercado, vai acabar com a possibilidade de ter. Nós estamos falando de férias, 13º e fundo de garantia. Não estamos falando de participação societária na casa. E é muito interessante. O espaço mais resistente à profissionalização foi o lar. E isso atinge a você também, dona de casa, a dona da casa, porque é o espaço que resiste à modernização. A gente fala muito sobre... eu vou chamar agora uma pessoa para incluir na nossa conversa, que é uma pessoa que tem um lugar de fala, que pode falar muito sobre isso, para a gente aumentar aqui essa nossa discussão. Porque a gente fala muito sobre dupla jornada, mas tem dupla, tripla jornada, a gente tem muita coisa para fazer. As mulheres estão no mercado de trabalho, mas também estão ali o tempo inteiro preocupadas, cuidando da casa. Então a gente vai ouvir a atriz podcaster Ellen Ramos. Ela fala muito sobre isso no conteúdo dela na internet, olha só. A mulher, quando entrou no mercado de trabalho, ela não deixou de fazer essas outras coisas, né? De cuidar dos filhos, de gerir uma casa, colocar tudo funcionando. Ela só acumulou mais um trabalho. Um deles se torna visível, às vezes com um salário, o outro completamente invisível, sem salário. Muitas mulheres são só donas de casa também, completamente invisibilizadas. Então, a gente tem crianças que são criadas por homens que não saem, às vezes, desse lugar, né? Cômodo de não ser responsável pelo funcionamento dessa casa. E isso impacta diretamente nessa criança, que muitas das vezes vai reproduzir esse padrão, seja ela menina, seja ela menino. O menino vai reproduzir esse padrão desse lugar de privilégio masculino, de não ser responsável pelas tarefas dessa casa. E essa menina aprende que aquilo ali é uma função dela, né? E que aquilo ali, se ela um dia se casar, ou se ela criar uma família, ou seja, ela, mesmo não criando uma família, num local de trabalho, ela tem mais responsabilidades que os homens e muito menos privilégio, né? Muito menos, às vezes, até alcance ali de poder numa empresa. Antes da gente continuar a nossa discussão, quando a gente pede para os nossos entrevistados mandarem os vídeos, a gente pergunta qual o crédito deles. E eu amei que a Ellen mandou. Eu sou atriz, podcaster e linda. Amei. Maravilhoso. Eu vou usar isso também, vou aderir. Ela fala ali sobre reproduzir os padrões. Então, as crianças que estão vendo em casa como os pais e as mães se comportam e elas entendem que aquilo é o certo e elas vão criando esse ciclo que não termina, né, Gabi? Eu acho interessante porque a nossa valorização sobre o que acontece dentro da casa, sobre o trabalho doméstico, de cuidado, depende da nossa vivência. Já que o Karnal trouxe a questão do reconhecimento dos direitos trabalhistas, eu vou fazer um pouco o papel do Karnal e citar um filme clássico sobre a história dos Estados Unidos, chama O Sal da Terra, que ele fala basicamente sobre uma greve no Novo México, 1950, 1952, por aí. E a questão interessante os homens, os trabalhadores, eles entram em greve para pedir melhores condições ali do trabalho numa mina de zinco. E as mulheres que não fazem parte dos sindicatos, elas fazem um pedido para o pessoal, para os homens do sindicato. Olha, a gente gostaria também de pedir para essa empresa para que a gente tivesse encanamento interno nas casas e para que a gente tivesse acesso à água quente, para não ter que pegar a água, ferver ali no fogão e tal. E os homens dizem, não, tudo bem, mas primeiro a gente vai discutir a descida na mina, a gente vai discutir questões de segurança, porque essas questões que vocês postulam são secundárias. E aí a coisa se desenvolve, em determinado momento as mulheres, para conseguirem manter a greve, precisam tomar o lugar dos homens ali no piquete. E os homens ficam com o cuidado da casa. E de repente, adivinhem só o que aconteceu? Essas pautas, o encanamento interno e o acesso à água quente, viram pautas
prioritárias, porque afinal, quando a água bate, não é mesmo? Vamos fazer um teste? A gente altera a nossa percepção. A gente coloca um feriado, assim, sabe? Um dia para todo mundo, todos os homens assumirem os cuidados da casa. E aí, quem sabe? Né? Já pensou? Então, mas por dia isso que só. é importante essa vivência. A gente precisa educar as nossas crianças, os nossos meninos, para que eles entendam o trabalho que dá. É por isso que a gente precisa de representatividade numa alteração nas experiências de vida. Porque é só assim que a gente vai conseguir entender, pô, é trabalho mesmo, Cansa, hein? Cansa.